A gente tem vindo de algumas semanas muito abençoadas. Tivemos o Veredas Antigas, que foi maravilhoso, onde a gente tem muitas experiências ali com o grupo, com pessoas, e conhecendo muitas histórias, e isso nos constrange muito, né? Cada grupo que a gente fica, a gente conhece histórias, e uma das coisas que eu vejo, que é muito semelhante em todos os grupos, é uma falta de referência que essa geração tem. Uma falta de referência de um pai, de uma mãe, de uma família saudável, de pessoas que possam refletir Cristo para a próxima geração. Uma falta de referência. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, verso 17 ao 21, quero ler com vocês, se você quiser anotar. A gente vai estar falando aqui sobre nós sermos referências. E é claro, por mais que passamos no Veredas, por mais que alguns possam falar, bom, eu sou assim porque eu não tive referência, ok, é justo algumas coisas, dá para se entender algumas situações, mas em Cristo Jesus nós temos uma referência maior. Ele é o nosso referencial eterno, o nosso referencial perfeito é o nosso Senhor Jesus, amém? E interessante que o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, Filipenses 3, 17 ao 21, ele fala assim, sede também meus imitadores. Ele se considerava uma referência, isso não era um orgulho, não era uma soberba, porque ele em outras passagens falam, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, nós precisamos chegar nesse lugar, onde podemos dizer com toda autoridade, com toda humildade, falando, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, amém? Ele continua falando, sede também meus imitadores, porque eu sou uma referência, né, com toda humildade. Irmãos, e tente cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre. Eles são o centro do universo, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então Paulo, ele sempre costumava dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, ele era uma referência para aquele tempo. E naquele tempo também, o apóstolo Paulo fala para Timóteo estabelecer alguns homens, alguns bispos, alguns diáconos, para também de alguma forma ser uma referência para a igreja, ser uma referência para aquele povo, né, que estava vindo, que estava se convertendo. E claro, depois nós vamos ler no final. Ontem nós tivemos ordenações de novos obreiros, glória a Deus por isso, amém? Você pode glorificar Deus por isso? Amém? E também a gente não fala sobre uma perfeição, mas uma coerência. Mas nós precisamos lutar e crer que nós precisamos ser uma referência, amém? Seja uma referência de paz, referência de família, tá? Então nós precisamos lutar por isso, tá? Então eu e você, nós somos uma referência para alguém. Nós somos um líder, nós somos uma influência para alguém. Nós tivemos a conclusão também semana passada da escola de líderes. Infelizmente, teve poucas inscrições pelas nossas expectativas, sabe? Não sei se a escola de líderes, esse nome líderes, espanta alguns por pensar que, bom, eu não quero responsabilidades, então eu acho melhor eu não fazer, porque eu quero ficar fora, eu não quero responsabilidades. Ou outros que pensam, peraí, líderes? Eu não sou um líder. Mas a verdade é que todos nós somos líderes, porque liderança é influência. Você lidera a sua casa, você influencia, sabe, seus amigos, você influencia o seu filho, você influencia de alguma forma o seu cônjuge, você influencia a sua roda de convívio. Você talvez pode ser um ótimo líder, uma ótima referência
né, de servir, de ser como Cristo, como também talvez alguns é um mau líder, é uma má influência, que pode ser um líder de murmuração, um líder de confusão, um líder de briga, onde aquele líder, ele influencia, ele é uma referência nessa área, amém? Então todos nós precisamos ser referência, e uma referência como Cristo, amém? Glória a Deus. Quando são mensagens de chamar para responsabilidade, né, a gente fica um pouco reflexivo, né? Porque é uma mensagem para que a gente possa analisar e examinar quais têm sido as nossas atitudes. Nós temos uma responsabilidade, amém? 2 Coríntios 2, verso 15, também fala assim: porque para Deus somos o aroma de Cristo, somos o bom perfume de Cristo. Sabe, e naquele tempo, né, naquele tempo de Jesus, do Império Romano, havia muitos rituais, cerimônias religiosas ali, no qual eles usavam incensos, né? No qual também até hoje não é diferente, algumas religiões, algumas seitas que usam o incenso. Mas no judaísmo também se usava um incenso, mas no judaísmo naquela época se usava ali nos templos um incenso com uma especiaria totalmente diferente, que era usada só para o templo, só para aquilo. Era um cheiro totalmente diferente, que naquela época dava para ter realmente uma diferenciação, dava para se entender que cheiro ele exalava, qual incenso ele exalava. E sabe, da mesma forma, foi nesse contexto que o apóstolo Paulo ele escreve que eu e você, nós exalamos o perfume de Cristo. Qual perfume nós temos exalado? Amém? Você pode perguntar para a pessoa do seu lado: qual perfume você tem exalado? Não é perfume da Chanel, da Bulgari ou Boticário, o que seja. É o perfume de Cristo, é o bom perfume de Cristo. As pessoas têm que sentir, exalar, sabe, ser envolvido por esse cheiro. Sabe, teve dois irmãos que eu me sentei nesses últimos dias também para conversar, nessa semana, e irmãos que estão cheios de Deus, assim, está cheio de Deus. E aí eu conversando com esses irmãos, ele compartilhando: pastor, está acontecendo isso, Deus falou isso comigo, e pastor, e eu estou saindo, né, do trabalho e vou tomar banho, já saio orando, já estou ouvindo o Espírito Santo. E sabe, eu falei para ele: irmão, maravilhoso que você está compartilhando comigo, irmão, porque de verdade eu estou me sentindo como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que o coração começava a se queimar. E eu falei para ele: irmão, continua assim, porque você está transbordando Cristo. Eu vejo Cristo na sua vida. Sabe, você está nesse caminho que está queimando meu coração, está me contagiando, está exalando bom perfume. Amém, irmãos? E nós precisamos chegar nesse lugar onde as pessoas, elas desejam esse Cristo que nós carregamos. Amém? Isso é maravilhoso. Então, qual perfume nós temos exalado? Porque, sabe, não é aquilo que a gente prega, não é aquilo que, um ponto de vista que a gente defende. Não, é quais as atitudes que nós estamos tendo como cristãos, quais atitudes e reações que tem causado aí nesses ambientes que nós vivemos. Será que tem tido uma boa influência? Então, que testemunho nós temos dado? Salomão, que é considerado um dos mais sábios, né, que Deus concedeu toda a sabedoria ali para ele, lá em Eclesiastes 10, verso 1, na versão atualizada da linguagem de hoje, que fala bem interessante aqui, falando assim, ó: assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. O que Salomão está dizendo aqui, que é mesmo uma mosca morta, que quase não tem peso algum, ele pode estragar todo um perfume. E nós exalamos o bom perfume de Cristo, amém? Mas aquelas pequenas moscas mortas, que nós falamos assim: não tem nada a ver isso, está tudo bem eu fazer, está tudo bem essa minha atitude, sabe? É isso que compromete toda essa integridade, esse bom perfume de Cristo. Então nós precisamos hoje, sabe, poder de alguma forma encerrar o ano, estamos quase encerrando o ano, arrependidos, e
falar: Senhor, eu preciso exalar o bom perfume, eu preciso dar bom testemunho para meus filhos, eu preciso ser uma referência. Aquilo que nós falamos, irmãos, é quase uns 90% de tudo aquilo que nós vivenciamos no Veredas Antigas, praticamente todas elas, falta de referência, não teve referências. Não teve referência de um pai, não teve uma referência de uma mãe. E agora a gente vai continuar com a próxima geração fazendo a mesma coisa, não sendo uma referência para os nossos filhos? Então daqui para frente nós precisamos mudar. Amém? Essas pequenas coisas que talvez você fala não tem nada a ver, algumas atitudes, alguns acessos virtuais, algumas palavras que falamos, tudo isso compromete aquilo que estamos, liberando para a próxima geração. E os nossos filhos, eles precisam olhar para nós e falar: eu quero ter uma família assim, eu quero casar, eu quero me relacionar. Graças a Deus, a gente tem lutado por isso. Eu acredito que temos conseguido, pela graça de Deus, dar um bom testemunho assim para os nossos filhos. Amém? E sabe essa questão até de referência? A nossa filha do coração, tá aqui, tá lá. E foi bem interessante que a Keila compartilhou no culto japonês, falando de orfandade. Como ela não tem nenhuma referência de pai, de mãe, essas coisas assim, cresce num mundo que, meu Deus, e agora? O que eu faço? Para quem eu posso socorrer? Em alguns momentos que talvez um gatilho é acionado e ela fica com medo, ela trava, ela faz assim, e fica assim um tempão. E ali estava falando um comportamento de um órfão, é assim, ela não tem uma referência a quem buscar socorro, a quem clamar, para um pai, para uma mãe. Então ela fica assim, espantada, porque não tem uma referência. Não, é lindo porque assim, é muito rápido o que Deus faz, né? Isso foi semana passada que eu ministrei no culto japonês, falando sobre isso. Porque assim, eu falei, as minhas 3 meninas, qualquer coisa acontece, um ralinho no joelho mamãe, né? Vem correndo, gritando. E aí, com ela não, né? Teve um momento que ela machucou o rosto, começou a sair sangue, ela assustou com sangue e ela travou, né? Travou e não falava nada. E aí a gente teve que se aproximar para ver o que tinha acontecido e tal. Então aí, quando o Espírito Santo falou comigo, quando você não tem, falando cristão, nós cristãos, né? Quando acontece algo, a gente trava, ou a gente clama: papai, meu pai, socorre-me. E eu vi que às vezes eu estava tendo atitude de órfão, eu não gritava meu pai, né? E isso foi semana passada, né? E hoje a Karine estava falando, né? A gente foi dormir tarde ontem, teve a reunião de obreiros, então vamos dormir tarde. Hoje a gente ia ter que acordar cedo, então eu acordei cedo, fui tomar banho. Eu fiz ela dormir à noite, né? Eu acordei mais cedo, fui tomar banho. E aí ela acordou e eu não estava, né? E aí ela desceu rapidinho e abrindo as portas, falando: mamã, procurando a mamãe, né? Até aquele momento ela não tinha uma referência. E assim, está sendo tão rápido, né? Que aí eu não vi, a Karine que viu, ela falou: mãe, ela acordou já chamando por você. Eu falei: você tem certeza que era por mim mesmo, né? Ela: não, estava chamando por você. E quando te achou no banheiro, ela ficou aliviada, né? Então assim, por mais que você não tenha uma referência agora, o Senhor, Ele coloca novas referências na tua vida. Talvez o teu pai, a tua mãe não foi uma boa referência, mas o Senhor tem colocado dentro da igreja irmãos em Cristo que serão como os pais, espirituais na tua vida, que vão ser essa referência, que você vai poder, tanto fisicamente, né, falar: não, eu tenho uma pessoa para mim me espelhar, assim como está sendo no caso da Anchan. Ela não tinha, mas está sendo muito rápido, ela já está se conectando. Não, eu já tenho, né, e já estou tomando posse, mas nós temos um Pai Celestial, esse é o mais importante, amém? Então assim, um testemunho, Deus está fazendo muitas coisas, Deus está mudando muito, está trazendo um entendimento muito maior em nós, e queremos sempre estar compartilhando com vocês, porque tudo isso é nós,
É a nossa família que está se abrindo à adoção, né? Nós nos tornamos filhos adotivos e adotar a outros sendo referência a muitos. Glória a Deus. E dia 24 ela vai ficar definitiva com a gente, né? Então, glória a Deus, a gente fica muito feliz. E tem trazido esse peso de responsabilidade de sermos uma referência para ela, ser uma referência para os nossos filhos também, né? E o nosso desejo, eu creio que o desejo de Deus é que todos nós sejamos essa referência para essa geração órfã de pais vivos. As pessoas possam olhar para nós como igreja e falar: eu quero uma família assim, eu quero uma igreja assim, eu quero um pai assim, eu quero uma mãe assim, eu quero um irmão assim. Amém? Então, Jesus é a nossa maior referência e eu quero compartilhar com vocês 5, porque o que temos falado não são o que você diz, mas são aquilo que você faz, são as nossas atitudes, são as nossas ações que demonstram aquilo para se tornar uma referência para a próxima geração. Então, lá em Filipenses capítulo 2, abre comigo, que é o nosso texto aqui base, creio que você já conhece muito bem, Filipenses capítulo 2, eu quero ler desde o verso 1 até o verso 11, por mais que aqui fala de algumas versões, está escrito de ter a mesma atitude que Jesus teve, tá? Tenham a atitude de Cristo, tenham a mesma atitude de Cristo. Filipenses 2, então nós temos uma referência, nossa referência é Jesus, e nós precisamos falar para os nossos filhos, para todos aqueles que nos cercam: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Amém? Diz a palavra de Deus, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, que diz assim: alguma motivação por estar em Cristo? Alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no Espírito? Alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Estejamos unidos, igrejas, num só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que você. Não procure apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Verso 5: tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Algumas versões têm o mesmo sentimento, mas aqui na versão transformadora tem a mesma atitude. Estamos falando de atitudes que, embora sendo Deus, nosso Senhor Jesus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. E quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então aqui nós vemos num resumo, nós vemos que precisamos ter algumas atitudes, e todas as atitudes que fala aqui de Jesus, eu notei 5 atitudes de que Jesus ele teve, e todas essas atitudes é tudo que aos olhos humanos é crescer para baixo, é você se humilhar, é você renunciar, é você realmente se prostrar, e parece que vai contra aquilo que aquele vídeo viralizou, onde ela quer ser o centro, ela quer ser o topo, ela quer ser a rainha, ela quer ser o Deus da vida dela. Não, o que Deus nos chamou é um lugar para baixo. Se for para ceder, se for para se humilhar, é necessário fazer isso, para ser uma referência para a próxima geração, é crescer para baixo. Isso aconteceu com Cristo, amém? E eu e você, nós precisamos ter esse coração, que é necessário crescer para baixo, é necessário se humilhar, amém? É necessário ter esse lugar que crescer para baixo é um lugar que ninguém vê, é um lugar que as pessoas
não aplaudem, não elogiem. Talvez até um lugar que as pessoas ainda acusam, porque você está sendo humilhado, você está crescendo para baixo, você está sendo pisoteado. E assim foi, sabe, com muitos homens de Deus, que foram humilhados por anos, tiveram preparo por anos, assim como João Batista, ele se humilhou. Ele poderia também, como Jesus, ele poderia ter uma vida diferente, mas ele quis ir para um deserto, sabe, para um lugar de humilhação, para se preparar durante anos ali, para pregar durante 6 meses que durou o ministério dele. Para a teologia talvez atual, neopentecostal que vemos por aí, então ele foi um fracassado, porque, meu Deus, que ministério curto, mal começou e já acabou. Ele fez uma diferença, amém? E parece que nesses dias, olha só, João Batista, ele cresceu para baixo durante 30 anos, para viver o seu ministério durante 6 meses. E a gente quer se preparar durante 6 meses, para ter um ministério relevante de 30 anos. Então é totalmente o inverso, é um paradoxo aí que, sabe, Deus ele espera que a gente entenda, porque a nossa referência é Ele, e Jesus se humilhou, amém? E aqui nós precisamos ter a mesma atitude, o mesmo sentimento que seria, sabe, ter o mesmo entendimento, o mesmo pensar de Cristo, ter a mesma atitude. E sabe, Jesus, Ele não foi manipulado, Ele não foi ali como um robozinho, já foi programado para Ele fazer isso, não, Ele se entregou, Ele se esvaziou, Ele teve a sua decisão, amém? Para fazer isso. Lá em Filipenses 2,6 diz, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, ou seja, Ele abriu mão de seus direitos, uma atitude que Jesus ele teve, para ser uma referência, que eu e você nós precisamos ter. Já fica a dica também, principalmente, sabe, para os novos obreiros, e para todos os obreiros antigos também, que Jesus, ele perdeu os seus direitos, é uma atitude de maturidade. Isso não só para os obreiros, por favor, talvez você vai ver aqui alguns obreiros aqui que a gente vai apresentar, você já sabe de alguns, e aí você pega essa referência e fala, agora eu vou, né, esfregar na cara dele, né? Não, é para nós, ok? Olha só, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Jesus, toda a sua glória, majestade, ele se abdicou de tudo isso, ele se esvaziou. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, a atitude de maturidade. Jesus poderia ter usado os seus direitos como Deus, de fazer o que ele bem entendesse. E olha, ele foi tentado a isso, ele teve aí muitas situações aí, onde Satanás o tentou para transformar pedras em pães, para de alguma forma também ter toda a glória de toda a humanidade. Ele poderia fazer isso porque ele tinha esse poder, mas ele se abdicou de seus direitos. E quando você tem a atitude de maturidade, você entende que você perdeu seus direitos, amém? Se você amadureceu, se você quer ser uma referência, nós precisamos entender que nós perdemos nossos direitos quando nós nos tornamos cristãos, amém? Quando você casa, você perdeu seus direitos, porque você quer fazer algumas coisas, não, você não tem mais direito, você tem que, em prol dos seus filhos, você tem que fazer algo, você tem que trabalhar, você tem que, talvez, noites mal dormidas, você perdeu o seu direito. Mamães que têm bebês aqui, que o diga, né? Horas, quer dormir ali, ela tem o direito de dormir 6 horas, 8 horas por dia, mas esse sono, agora porque se tornou alguém madura, para poder cuidar da próxima geração, perdeu seus direitos, não vai dormir mais. Sua vida vai ser para o seu filho agora, amém? Nós perdemos o direito. E quantos assim, infelizmente, traz um escândalo para o Evangelho, porque alguém te ofende, e você, em vez de ser como Jesus, que Jesus, ele foi como ovelha muda ao matadouro. Jesus tinha o direito de fazer algo contra aqueles que blasfemavam contra ele? Tinha. Mas o que Jesus fez? Foi como uma ovelha muda ao matadouro. E alguns de nós, a gente quer ganhar então a discussão, a gente quer ganhar a batalha ali, e quer esfregar na cara, e você sai com a vitória. Você saiu, você ganhou nessa discussão, mas você perdeu uma vida.
você perdeu ali aquela liga, aquele respeito com aquele irmão. Sabe, às vezes é necessário ficar quieto, porque você perdeu o direito em Cristo. Se estão te humilhando, estão falando mal de você, deixa falar. Você sabe quem você é em Cristo Jesus. A gente sabe muito bem, sabe? Irmãos, nós aqui, eu não estou me julgando uma pessoa madura, mas irmãos, o que mais fala mal é de pastor, gente. A gente ouve muita coisa, muitos julgamentos. E sabe, eu vou usar a rede social, eu vou mandar uma mensagem para aquele irmão, para aquela irmã aprender, e vou mostrar para ela que eu tenho direito, que eu estou correto. Gente, a gente não precisa disso. A gente segue Jesus. E se estão nos perseguindo, estão nos humilhando, estão nos blasfemando contra nós, amém? Deus conhece quem nós somos, amém? E o que a gente sempre fala, a verdade sempre vai prevalecer, amém? Faça a sua parte, sabe? Faça a sua parte. Então, a atitude que Jesus teve foi uma atitude de maturidade. E outra, irmãos, você não precisa estar errado para pedir perdão. Amém? Vou repetir. Você não precisa estar errado para pedir perdão. O perdão, amém. O perdão, ele abre portas. Porque aí tem muita discussão, né? Eu vou ganhar, sabe, mais uma vez essa discussão. Eu vou falar tudo porque eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. Gente, e vai continuar esse clima na casa? Vai continuar esse clima entre nós, os irmãos? E vai perdendo família, vai perdendo cônjuge, vai perdendo filhos, por causa da falta de uma referência, porque nós não estamos sendo como Jesus, amém? Então é isso, atitude de maturidade. Jesus ali na cruz, ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, sabe? Então, irmãos, atitude de maturidade, referência para a próxima geração. Verso 7 diz assim, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Uma atitude de servo, servir. Quem se esvazia, ele serve. Agora quem enche de si quer ser servido. Vou repetir. Quem se esvazia serve, e quem se enche de si quer ser servido. E Jesus tornou-se esse maior modelo, servindo e tornando servo de todos. Amém? Mateus 20, verso 27 ao 28 fala assim, quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Jesus então, ele assumiu essa forma de servo. Não é uma regra, irmãos, na questão de você crescer espiritualmente, ou de você ter algum cargo na igreja, não é uma regra. Mas se eu não sei limpar um banheiro, se eu não sei limpar uma igreja, se eu não sei limpar um banco, se eu não sei catar um papel do chão, em servir os nossos irmãos, como que eu quero ser uma referência? Amém? Atitude de servo. Na verdade, o servir deve ser um prazer para todos nós, amém? Servir deve ser um prazer. Nós somos eternos diáconos, e existe algum tipo de serviço, de servir, que me constrange, irmãos. Tem algum serviço, né, que até claro, tem muitos irmãos aqui que são excelentes servos, a gente agradece muito pela vida de vocês, né, que toda semana aqui a igreja está limpinha, cheirosa, para receber a família de Deus, mas tem tantas outras coisas nos bastidores também que tem acontecido, que as pessoas estão servindo, seja servir com louvor, seja servir na mídia, seja servir lá na cozinha, nas crianças, tantas coisas para se servir, e deve ser um prazer, porque isso é uma atitude que Jesus teve, e nós precisamos ser como Jesus, amém? Glória a Deus. Então, que mais servos se levantem, para que as pessoas vejam em nós atitude de servo, amém? Primeiro, que as pessoas vejam nós, pessoas que perderam o direito, atitude de maturidade, amém? Que as pessoas vejam em nós atitude de servo, pessoas que não querem ser servidas, pessoas que não querem microfone, mas pessoas que querem servir primeiro, amém?
Glória a Deus. Jesus também teve uma atitude de compaixão. Lá em Mateus capítulo 9, verso 36, fala assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Uma coisa muito linda que acontece quando nós temos compaixão. Compaixão se trata de uma identificação. E o que mais acontece muitas vezes é um julgamento. Olha a atitude dela, olha a atitude dele. Por que ele está fazendo isso? Ele é crente, está fazendo isso. Não, ele é um diácono. Não, ele é um pastor, está fazendo isso. Você parou para sentar com ele e conversar e perguntar o porquê que está acontecendo isso? Atitude de compaixão. Meu papai está sentado ali atrás. Eu tenho falado esses últimos dias, desses últimos anos na verdade, o coração dos pais se converta aos filhos e dos filhos aos pais. E às vezes por anos nós julgamos os nossos pais. Porque meu pai é assim, porque meu pai é assado. Você já ouviu a história do seu pai, o que ele viveu? Como que foi a história dele? Talvez o passado que ele teve de sofrimento. Atitude de compaixão. E é quando você ouve a história, talvez dos seus pais, aí você entende o porquê que talvez ele agiu ou está agindo assim. Você tem uma compaixão, uma empatia maior. Jesus teve isso, ele olhou para as ovelhas ali e o coração dele se compadeceu. Teve uma compaixão, uma identificação. Não ficou julgando, olha o bando de pecadores, hipócritas, merece o inferno todos eles. Não, Jesus, ele veio e teve compaixão com cada um de nós. Amém? Por cada um de nós. Então, por que talvez muitos não vêm na igreja? Porque ao vir na igreja, vê pessoas que estão acusando e apontando um dedo para o outro. Então, antes de talvez você ter uma impressão de seu irmão, que seu irmão está meio assim tal, senta com ele e entenda a história dele. E o que mais acontece isso, irmãos? Veredas antigas. Quem passou no Veredas Antigas aqui? Quem já passou? Irmãos, que maravilhoso. E a gente senta ali, ouve tantas histórias. A gente aprende a amar mais cada irmão que está ali no Veredas. A gente aprende a admirar mais os nossos irmãos, de entender que apesar de tantas lutas, de tantas dificuldades, estão aqui para a glória de Deus, com a graça de Deus. Amém? Então, atitude de compaixão. Jesus também teve, até aqui, 3 atitudes. Primeiro, atitude de maternidade. Segunda atitude de servo. E a terceira atitude de compaixão. Você está recebendo essa palavra para você? Porque essa palavra é para nós, sabe, termos atitudes de sermos uma referência para a próxima geração. Amém? A quarta atitude que Jesus teve, Filipenses capítulo 2, verso 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Atitude de humildade. Humilhar significa rebaixar-se, aplainar, reduzir a um plano, tornar baixo, sabe, ser caracterizado abaixo de outros, sabe? Então, é você se humilhar, é se permitir entrar nesse lugar. Filipenses 2:3 fala assim: nada façais por contenda, por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se coloca embaixo do seu irmão e levante ele, sabe? Veja os talentos que seu irmão tem, veja os dons que seu irmão tem, sabe? E glorifica a Deus por isso. Não fica vendo os defeitos, mas, sabe, veja os dons que Deus deu. Tiago 4:6 também diz: todavia da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade. Jesus teve atitude de humildade, de se humilhar, de servir a cada um de nós, se submetendo à obediência, se fazendo homem. Jesus tinha essa obrigação de se fazer homem? Não.
Jesus se humilhou, se fez como um de nós. E humildade não é pensar menos de si, mas menos em si. Porque alguns falam, como eu já falei algumas vezes um irmão, ele falou assim, ele estava andando com um carro, com um Dacia, de placa amarela, e ele chegou para mim e falou: pastor, estou exercitando minha humildade. Eu falei: o que tem a ver com isso, mano? Mas deu vontade de dar um tapa. Infelizmente a identidade dele não estava fixada em Deus, estava fixada em bens, em posses. E tudo isso é tão vazio, tudo isso é tão sem valor. Mas a humildade não é pensar menos de si, mas menos em si. É novamente isso. Eu quero que meu irmão cresça, eu quero que meu irmão conheça Cristo. Então, se for necessário, eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão. Se for necessário para eu ganhar meu irmão para Cristo, sim, eu vou lá servir. Eu disse algumas vezes, algumas pregações também, que uma grande chave, um grande segredo de Deus para um romper na sua vida é você servir no momento que você não está muito bem. Sirva alguém. Talvez a resposta de Deus para a sua vida é você servir alguém. E principalmente se você tem dificuldade com alguma pessoa, com algum tipo de temperamento que você fala: não, eu não consigo lidar muito com essa pessoa. Sabe uma dica? Sirva essa pessoa. Abençoa ela. Chega para essa pessoa aí: irmão, hoje eu vou pagar um almoço para você. Amém? Irmão, hoje eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar com um livro, não é propaganda aí não, tá? Eu vou te abençoar com algo. Sabe seu chefe lá no serviço, alguém que você tem dificuldade? De manhã, eu trouxe um bolinho para você. O nosso irmão lá da reunião, ele sempre fica responsável por alugar ali e conversar com os japoneses. E ele estava tendo algumas dificuldades, o japonês é muito assim e tal, né? Algumas dificuldades. E nessa reunião de obreiros ele teve essa brilhante ideia. Ele falou assim, ele pensou e fez. Já de manhãzinha ele chegou, abençoando eles com café da manhã, com um cafezinho, um bolinho. Os japoneses já abriram a porta do coração já, né? Já ficaram diferentes. Aqueles que eles tinham dificuldades de se lidar, por eles ter uma atitude de servo, de uma atitude de maturidade, de perder seus direitos. Porque antigamente esse meu irmão, que ele sempre está responsável, a gente se conhece há anos, ele também falava: pastor, antigamente se o japonês falasse alguma coisa para mim, eu não deixava quieto não. Eu falava e deixava ele lá embaixo, humilhado, porque ele está errado, né? Deixava ele lá, e eu pisava ainda em cima. Mas sabe, ele entendeu que ele perdeu seus direitos. Sabe, ele teve compaixão, ele teve humildade, e ele teve uma atitude de servo. O que aconteceu? Uma referência para os japoneses de como é um cristão. E aquela reunião que estamos fazendo é uma reunião de uma igreja cristã. O que a gente pode fazer então nessa cidade? Perder os nossos direitos? Ser servo? Ter compaixão? Se humilhar? As pessoas conhecerão Cristo. Existe uma referência, existe alguém, exala Cristo sobre sua vida. Eu quero andar mais com você, eu quero conhecer mais Cristo. O que você faz? Por que você é assim? Porque nós temos uma referência, essa referência é Cristo. Glória a Deus. E por último, atitude de amor. Verso 8 que diz: e esse mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Chegar nesse lugar de morrer na cruz, mesmo sem merecer, eu penso que é alguém que teve que renunciar tudo. Tudo. E para quem renuncia tudo, é só quem tem amor. É só quem ama. A gente só renuncia a algo se verdadeiramente nós amarmos. Amém? Por eu amar minha família, estamos dispostos a renunciar ao que for necessário.
por amar minha esposa, estou disposto a renunciar a minha vida por amor a ela. Glórias. Igual aqueles dorama coreano, que a gente sempre fala, daqueles vídeos que viraliza, que ele está disposto a dar o seu próprio olho para que ela enxergue. Quem já viu isso aí? Né? Está disposto a isso? Só está disposto a entregar sua vida por amor a alguém, renunciar todo da sua vida, é alguém que ama. E Jesus renunciou toda a sua vida por amor a nós, amém? Uma atitude de amor. Apóstolo Paulo, Atos 20, verso 24, ele diz assim: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Não considero a minha vida preciosa. Em outras referências, o apóstolo Paulo fala que para ele morrer é lucro. Ele também fala que tudo aquilo que ele viveu, ele considera como um esterco, como lixo, para poder conhecer a Cristo e fazer dele conhecido. Então, ele não era, sabe, ele tinha todas essas atitudes. É por isso que ele falava: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos repetir? Uma forma profética? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos assumir essa responsabilidade hoje. Os nossos filhos poderão falar: eu tenho uma referência. Eu tenho um pai. Eu tenho uma mãe. Eu tenho alguém que é Jesus da minha vida. Eu tenho uma família. Eu tenho uma igreja. Eu tenho referências. E quando acontece isso, irmãos, até aqui, a atitude de maturidade, você perde seus direitos. É só crescer para baixo. Atitude de servo. Atitude de compaixão. Você não julga mais. Você senta e se compadece, se identifica e toma as dores do seu irmão. Você sente o que o seu irmão sente. Atitude de humildade. Você se humilha, você se coloca embaixo. E uma atitude de amor. Você renuncia toda a sua vida por amor às pessoas que Deus colocou na sua vida. Quando nós encontramos esse lugar, obreiros e líderes da casa, o próprio Deus te promove. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por isso, Deus o exaltou. Quem que exaltou a Jesus? Deus o exaltou. Então note que a gente não precisa se exaltar. A gente não precisa procurar um lugar. A gente não precisa se autopromover. É o próprio Deus. O Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então é nesse lugar que o próprio Deus começa a te promover a lugares, que o próprio Deus te promove a colocar pessoas que começam a te procurar. Fala: irmão, eu quero tomar um café com você porque eu quero te conhecer mais. Irmão, eu preciso, sabe, daquilo que você carrega. É o próprio Deus que te promove. E é lindo de ver, irmãos, é lindo. Sabe quando você chega nesse lugar, você perdeu seus direitos, você não briga mais por direito com seu cônjuge, você começa a servir seus filhos, servir a sua casa, você tem compaixão, você se identifica com a realidade da casa, você não está julgando, apontando o dedo que cada um precisa fazer, mas não, você tem uma atitude de humildade, você se humilha, você serve todo mundo, você renuncia a sua vida, você ama, você entrega a sua vida. E é lindo, irmãos, que eu tenho visto em algumas famílias, em alguns casais. O que acontece? Uma família, um casal assim, o próprio Deus promove. Casais começam a se levantar
e a pedir ajuda para esse casal que está vivendo isso. Que apesar das dificuldades, que apesar das lutas, não são perfeitos, mas coerentes para aquilo que estão vivendo. Deus começa a levantar. Meu Deus, casais estão me procurando para pedir ajuda, mas espera aí, será que eu estou correto? Não, está tendo atitudes, perdeu seus direitos, está vivendo, servindo. E Deus, como se fosse um carimbo de Deus, Deus habilitando para um novo ciclo, Deus habilitando, porque você encontrou esse lugar de ser uma referência, e o próprio Deus começa a colocar pessoas para te procurar. Quem já vivenciou isso? Amém? Não, eu sei que alguns não levantaram a mão para não pensar, parece que eu sou orgulhoso, né, de me achar, mas eu já conheço muitas histórias aqui no nosso meio que tem acontecido isso, e a gente louva a Deus por isso, porque é nesse lugar que nós precisamos permanecer, e o próprio Deus vai atraindo mais pessoas, e mais pessoas, e você vai podendo servir, e servir, e servir, e eles vão vendo, não fazendo você de um Deus, mas de uma referência, e você é uma referência de Cristo. Amém? Se coloque em pé, você que pode, nós vamos orar.